Eu perdi algumas oportunidades recentes. Uma em específico, porque eu esqueci. Não vamos dizer esqueci. A gente fala, eu esqueci. Eu. Eu não consegui fazer. Eu mudei de ideia. Ou não deu tempo. Mas pra justificar, às vezes, eu penso assim, que eu tô falando de mim, sabe? Eu não consegui fazer, ou eu não quis fazer, ou não tive tempo, mas pra justificar como se a nossa procrastinação fosse justificável, de certa forma. E às vezes eu me pego nesses momentos, porque são 9 horas, eu deveria já estar quase pronto pro trabalho, e o almoço já arrumo. Falando nisso, eu tenho que colocar a comida pra descongelar, ou ao menos a carne. Mas enfim, não, não vou me prender a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas às vezes a gente se pega nessas mesmas desculpas que eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer de novo. Então eu paro o que eu tô fazendo, não terminei de fazer o que eu estou fazendo. E aí, por essa ansiedade criativa de. Assim, e aqui eu tô colocando num caso criativo, tá? Isso pode tanto ser pra ir pra academia, que eu também tenho esse problema de justificar ou procrastinar a minha ida pra academia. Mas isso pode ser tanto para um caso de academia, organização da casa, etc. Que eu acabo jogando pra frente. Então, eu falo, não dá, ou eu tenho que fazer isso, ou eu quero fazer isso, ou idealizei fazer isso. Idealizei um vídeo, pô. E cara, é um negócio que eu tinha que fazer, sabe? Então eu tinha uma ideia, a priori, quando eu tava no meu primeiro emprego, tinha acabado de sair no ensino médio. Então eu falei, eu vou gravar conteúdo pra internet. E aí eu comecei nesse emprego, falei, bom, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso investir na minha câmera. Posso investir numa câmera nova, posso fazer essas coisas diferentes. E eu passei 1 ano e meio sem comprar uma câmera nova. Então eu criava desculpas, e aí eu comia excessivamente, né? Então gastava com muita comida, muitas saídas, né? E na época eu ainda estava namorando, ainda na casa dos meus pais. E eu tinha um plano, eu vou casar e agora eu tenho que curtir, tenho que comprar agora, tenho que fazer agora porque depois eu não vou fazer. E acaba que isso depois chegou um pouco mais rápido. Cheguei no ponto que eu não sobrava tanto dinheiro assim. E aí eu nunca economizava pra comprar uma câmera. Tinha sempre, sobrou um dinheiro aqui, por que não gastar agora, né? E aí eu vou comprar minha câmera no futuro. Só que quanto mais eu gastava, mais postergava, mais isso chegava no futuro. Mas enfim, eu nunca comprei minha câmera. E aí o tempo passou e aí eu joguei a culpa no trabalho. Então todo dia acordava às 4h30 da manhã pra pegar o primeiro metrô da minha cidade. Pra ir até a última linha desse metrô e depois pegar um ônibus, sabe? Então eu me desgastava muito, trabalhava muito. Depois de, sei lá, 4 meses na empresa eu comecei a pegar gosto, não pelo trabalho, mas por precisar de dinheiro e da responsabilidade. Porque, sejamos honestos, todo mundo gostaria de ficar em casa, né? E aí eu posterguei isso, não comprei minha câmera, não editei mais vídeos, não, sei lá, não produzi, saca? E uma coisa que eu me arrependo foi ter parado. Então aí eu troquei de emprego, virei um fotógrafo esportivo. Falei, agora não tenho pra onde correr, não tenho pra onde uma desculpa, né? Agora eu tô trabalhando literal com isso. O dinheiro vai única e exclusivamente pra isso. Então, se eu quero ser um melhor fotógrafo esportivo, na fotografia esportiva, querendo ou não, muitos trabalhos de fotografia ou edição de vídeo, a gente sabe que a gente não pode se limitar ao equipamento, que eu tenho um equipamento básico. Dá pra começar com um básico, mas nessas empresas, nesses empregos assim, a gente sabe que acaba que o melhor equipamento leva a melhor, né? Porque, às vezes, sei lá, uma câmera, por exemplo, a Canon R, acho que se eu não me engano é a R9,
Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir, mas é uma câmera esportiva da Canon que você segura o dedo. É uma metralhadora, tem um som, sei lá, um som de um ventilador. O shutter dela é muito rápido, então ela quase filma com as fotos, né? Quase que filma. Mas enfim, desvirtuei. Eu tava trabalhando de fotógrafo esportivo única e exclusivamente pra isso, né? Então, obviamente, o dinheiro sobraria, né? Foi o que eu achei, e eu poderia investir. Eu acabei trocando de câmera. Não foi um salto incrível, mas já foi alguma coisa, né? Acabou que não, eu tive uma falta de maturidade ali. A pessoa com quem eu tava trabalhando também. Não que a pessoa fosse ruim, mas eu era novo, cara. Era novo. Ainda sou teoricamente novo. Eu falo como se eu fosse velho, mas eu tenho 20 só. Mas eu era muito mais imaturo. E aí não pensei direito nas decisões que eu fiz. Pedi demissão do meu emprego ali. Cumpri um aviso prévio, mas não tinha uma boa garantia de que eu não ia me ferrar. Porque pra ter o seguro-desemprego, né? Eu teria que ter sido demitido, não pedido demissão. Mas o ponto é, eu saí desse meu emprego, que o problema era o emprego, o horário que eu trabalhava. Então, o horário continuava uma loucura nesse nosso novo emprego de fotógrafo. Porém, eu continuei com as mesmas desculpas. E aí como eu ia casar, eu troquei meu curso na faculdade. Então, não terminei produção audiovisual, fazia. Troquei meu curso na faculdade para letras em inglês. Muitos dos meus vídeos, na verdade, os únicos vídeos que restaram nesse canal, né, que eu excluí os outros, são em inglês, porque eu falo inglês e estudo outros idiomas também, como se fosse uma side quest minha. E, enfim, troquei o curso e troquei de emprego, um emprego que eu ganhava mais. Então, agora eu poderia trabalhar nesse emprego que eu ganhava mais e finalmente juntar dinheiro pra minha câmera? Pior que não. Não, eu continuei sem juntar dinheiro pra minha câmera. Continuei sem começar esses projetos. Eu tinha vários roteiros escritos, vários B-rolls gravados, vários takes. E eu, no meio do processo de edição, já não gostava e desistia do vídeo. Ou nem chegava no processo de edição. O que acabou se tornando um problema. E todo esse assunto, eu queria chegar em um único ponto específico. Que se eu tivesse começado há um ano atrás, eu poderia estar muito melhor do que eu tô agora. Quem me fez perceber isso foi o Arthur Miller, um canal que eu acompanhava há um ano e pouco atrás. Pouquíssimos inscritos, pouquíssimo, sabe? E não falo só por causa de inscrito e fama, eu quero viver disso, eu quero ser um youtuber. Não, mas é porque eu queria mostrar a minha arte pro mundo, eu queria ser um artista, saca? Acho que eu nem sei mais o que essa palavra significa. E ele me mostrou que ele evoluiu em um ano sem falhar todos os dias, todas as semanas. Então ele postava, nem sequer que seja ele só sentado conversando na cadeira, que foi de onde veio essa minha inspiração. Eu tenho louça pra lavar, eu não lavo todo dia, entendeu? Eu deveria lavar, então por que não? Tamo aqui. E ele me fez perceber que, de certa forma, eu sou um artista medíocre, entre mil aspas, mas por não conhecer o significado dessa palavra, seu significado ter se perdido pra mim, saca? E sim, foi uma inspiração do Arthur Miller. Então, não que eu queira fama, dinheiro ou viver disso. Se eu não viver disso, eu vi uma frase muito boa do Gregório do Vivier, agora no Instagram, há pouco, que alguém perguntou pra ele, você quer ser um ator? Ele, sim, eu quero ser um ator, não sei o que. Quero ser, né, peça de teatro, e aí televisão, YouTube, ele tem a Porta dos Fundos. E aí ele comentou, tá, e essa pessoa me perguntou, você quer fracassar como isso? Você quer ser um fracasso, entre mil aspas, né? Um fracasso pessoal que nós achamos um fracasso. Você quer ser um fracasso nisso? Ele, sim, eu não veria problema nisso. Eu não veria problema nisso. E o Jim Carrey também já falou isso uma vez, que o pai dele queria ser comediante e por medo de fracassar, né? Que ele tinha uma família. Ele não foi comediante e aí virou um contador. Só que ele fracassou como contador, né? Por que ele não foi, cara, fracassou como um comediante, saca? Então, todos esses
assuntos divergiram para essa realização que eu tive, né? E que eu tô postergando tanto. Então, a priori, vou manter e vou voltar com isso. Acho que vai ser uma boa, tanto pro meu emocional quanto pro meu físico. Nossa, acho que eu já desvirtuei muito. Nem sei mais o que eu tô falando.